Cliente que compra à vista, compra pouco. Não é? A gente já desafiou, eu tenho esses números, a gente atende centenas de lojas. Você compra à vista? A resposta invariavelmente é se sobrar. Então eu pergunto para o lojista, você quer comer o bolo ou você quer comer a sobra, o farelo? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. E esse é o podcast Falando de Loja. Bruno, o episódio passado nós falamos sobre fluxo de caixa, faturamento, lucro. O que é cada um, o que é mais importante, se tem alguém que é o rei, né? Exato, é isso que eu ia falar, especialmente desmistificando aquele mito de que caixa é rei. Não é? A gente mostrou que isso é uma falácia, isso não é verdade, isso não corresponde com a realidade, com dados. E hoje eu quero aproveitar e entrar numa seara onde a gente aprofunda isso e associa com as vendas. Ou seja, a provocação que eu quero fazer é como aumentar o faturamento, aumentar o lucro sem aumentar as vendas. Será que isso é possível, Bruno? Pois é, assim, em princípio sou estranho, né? Exatamente. Porque, vamos dizer, o princípio básico, assim, lógico, quando a gente pensa assim, se eu faturar mais, eu vou lucrar mais, né? Então, assim, para faturar mais, eu tenho que vender mais. Exatamente. Então, como é que fecha essa conta aí? Então, por que eu estou fazendo essa provocação? Porque quando a gente se deixa levar pelo senso comum, a gente acaba tomando decisões, e eu costumo, até fazendo um parênteses aqui, eu costumo dizer o seguinte, o gestor, né, a pessoa que está à frente da gestão de uma operação, ela só faz uma única coisa, decide. Sim. Compra, não compra, vende, contrata, demite, faz promoção, expande o negócio, enfim, o tempo todo você pode ver que isso são decisões. Decisões gerenciais, decisões estratégicas, decisões operacionais. O tempo todo um gestor está à frente do negócio tomando decisões. E aqui é que está o grande perigo, porque o que a gente chama de senso comum é aquela primeira ideia que a gente tem, que parece que é o natural, não é? E nem sempre aquilo que essa primeira conclusão que a gente toma é a mais adequada, é a mais correta. Uma delas, que é o que a gente falou sobre a questão do caixa. O caixa é rei, porque faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Isso não é verdade, a gente já demonstrou no card aqui, eu vou deixar o episódio anterior, se você está vendo a gente pelo YouTube, se você está vendo a gente ouvindo a gente pelo seu stream, pelo seu podcast de preferência, a gente vai deixar aqui na descrição, mas o episódio anterior. Mas o que eu quero aprofundar é o seguinte, a gente já demonstrou isso tecnicamente. Eu quero aprofundar entrando na outra área que é, como eu falei, de venda. Como aumentar o lucro sem aumentar as vendas? Por que o senso comum confunde a gente? Quando você fala em aumentar as vendas, a primeira ideia é aumentar a quantidade de clientes dentro da loja. Sim. Não é? Então... Tanto que, tipo assim, só fazendo um parênteses aqui, sim, que eu acho comum, muitas das vezes que a gente vai estar na loja, no chão da loja mesmo, vai conversar com o gerente ou os vendedores, né? É assim, precisamos aumentar a venda, então a primeira coisa vamos fazer propaganda. Precisa fazer promoção. Fazer promoção, o movimento está fraco, porque caiu o movimento, porque não sei o que lá, né? Exatamente. Precisa fazer uma campanha, precisa fazer alguma coisa, porque aí voltando à questão do senso comum, se eu tiver mais cliente dentro da loja, automaticamente eu vou vender mais. Eu vou vender mais, vou ter mais lucro. Né? Isso. E é muito bem lembrado, exatamente isso. Eu tenho muito essa experiência, quando a gente vai bater papo com o gerente, com vendedores, sim, e tal, que a gente está nas lojas, que precisa melhorar o faturamento, e o lojista está, a venda caiu, né, está apertado, não sei onde está o dinheiro. Aliás, são pontos que a gente precisa abordar aqui, aprofundar um pouco mais, porque são dores reais, a gente convive com isso, e como a gente ouve conselhos equivocados, indevidos a respeito disso. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando você fala, nós precisamos melhorar os resultados da loja,
a equipe diz, a gente precisa fazer promoção, precisa fazer propaganda, precisa divulgar mais a loja, etc. e tal. É o que a gente ouve. Sim. O que, na verdade, traduzindo, o que a equipe está dizendo? A equipe está dizendo assim, precisa botar mais cliente dentro da loja. Se eu quiser melhorar os resultados da loja, eu tenho que ter mais cliente dentro da loja. Portanto, eu preciso divulgar mais a loja, fazer alguma ação promocional, etc. e tal. Na prática, não é necessariamente colocando mais clientes que eu vou aumentar o meu faturamento. Então, é importante entender, diferenciar essa questão de faturamento, de resultado, Sim. de lucro. São coisas bastante distintas e não necessariamente uma implica em resultado saudável da outra, não é? Por exemplo, quando você prioriza a caixa, que é o mito que a gente desmontou, o que você está fazendo? Você está priorizando a venda à vista. Sim. Não é? Porque se eu preciso de caixa, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso repor a mercadoria, eu preciso pagar salário, eu preciso pagar imposto, aluguel, etc. Ou seja, você tem um conjunto de despesas operacionais, então qual é o foco? Eu preciso de caixa. Quando você prioriza a caixa, a primeira coisa que você derruba é o ticket médio. Cliente que compra à vista, compra pouco. Não é? A gente já desafiou, eu tenho esses números, a gente atende centenas de lojas onde nós temos acesso ao sistema e uma das prioridades que a gente coloca em termos de relatório para tirar é ticket médio por plano de pagamento. Não é? Tanto que os parceiros que trabalham com a gente, como a Data System, que 90% dos nossos clientes são do segmento de calçados e roupas, né? E nós inclusive orientamos, foi uma sugestão nossa, o sistema tem um relatório de faturamento por plano de pagamento. O que é isso na prática? O relatório, a loja vendeu R$100 mil esse mês. Vamos pegar aqui o número 100, que é redondinho, né? É redondo, fácil de fazer conta. A loja vendeu 100 mil, mas ela recebeu esse 100 mil, esse faturamento, né? Ela liquidou essa venda em diversas modalidades de pagamento. Então, à vista, que é dinheiro, Pix ou cartão de débito, né, que é a venda à vista, ou ela parcelou isso de alguma maneira, ou no cartão de crédito, ou através do crediário, as lojas de departamento, as lojas que operam com crediário. Não é? Quando você estratifica, que você fala, esses 100 mil, quanto foi à vista? À vista foi 15% do faturamento foi à vista, no dinheiro, ou no cartão de débito ou no Pix. Só aí a gente já identifica a diferença. Quem paga no dinheiro em espécie, o ticket é o mais baixo. Quando você vai para o eletrônico, ele sobe em torno de 20%, é a média que a gente, de 15% a 25%, é normal a gente identificar o crescimento do ticket. Quando você vai para os planos parcelados, o ticket vai subindo, não é? Para deixar claro para quem não está habituado, o que é o ticket médio? Tem gente que confunde ticket médio com itens na venda. Né? Por exemplo, média de itens na venda. Não, ticket médio é o valor médio da venda fechada. Eu vendi 100 mil, fiz 1.000 vendas, então quer dizer que a minha venda média foi R$100. Né? Se eu dividir 100 mil por 1.000, vai me dar R$100. Então, ou seja, quando eu vendo, em média, eu vendo R$100. É isso que a gente está dizendo quando a gente fala de ticket médio. Quando você estratifica por plano de pagamento, a gente mostra muito claramente que o cliente que compra à vista, ele tende a comprar menos. Essa é a primeira característica. Segundo, ele quer desconto. Não, vou pagar à vista, quanto é que você vai fazer para mim? Terceiro, não fideliza. Cliente que compra à vista, ele foca no preço, ele despreza todos os outros atributos que a loja tem e foca no preço. Não é? E às vezes por causa de R$10 numa venda, numa diferença de preço, não, vou comprar ali porque ali está R$10 mais barato. Não é? E vai lá. Então, essas são as características. E tem um ponto que eu até não abordei no nosso papo anterior, mas que é fundamental e estratégico. Eu faço uma pergunta quando eu estou em palestras, não é? Que a gente está com o auditório lotado, eu faço uma provocação, eu gosto de fazer uma pergunta. Eu digo assim, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe seu salário? Não é? Qual é a resposta que eu escuto? Pago minhas contas. Pago minhas contas. Pago os boletos. Pago os boletos, pago o cartão, sempre, né, tem aquelas piadas e tal, as brincadeiras, as risadas e tal. Mas, em resumo, eu escuto só uma resposta. O que você faz qual é a primeira coisa que você faz quando recebe seu salário? Pago minhas contas, pago os boletos. Aí eu faço uma segunda pergunta. Você compra à vista? A resposta invariavelmente é se sobrar. Então eu pergunto para o lojista, você quer comer o bolo ou você quer comer a sobra, o farelo? Não é?
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que pode estar na cabeça de um lojista que está ouvindo a gente assim. Tá. Você falou, trouxe o ticket médio, explicou o que é, né? Tem essa questão do plano de pagamento, que aumenta o ticket médio, que não é a primeira vez que a gente fala aqui, né? A gente já abordou isso. Exatamente, é um tema recorrente, aliás, no nosso canal, né? Papo com lojistas, em outros vídeos e tal. Mas o lojista pode estar pensando, tá, e daí? Se eu paguei minha conta, não tá bom? Tipo assim, não resolvi meu problema? E daí que caiu o ticket? Assim, onde que isso é perigoso? Ou tipo assim, se eu paguei minha conta, se eu tô com entrou dinheiro no caixa, entrou no caixa, eu paguei minhas contas. Não está resolvido o problema? Tem duas derivações aí que são estratégicas, a gente precisa entender. Porque esse é o senso comum, né? Com certeza, né? Só para concluir a história do quem compra à vista compra pouco que eu acho estratégico para responder exatamente esse questionamento, essa provocação que você faz, que é a seguinte: primeiro, quando eu pergunto para o consumidor médio, né, qual é a primeira coisa que ele faz quando recebe o salário, e eu escuto a resposta, e é padrão, testa você aí, né, faz essa pergunta em geral, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário? Pago minhas contas, é o que você vai escutar. Quando você escuta isso e que você pergunta, e você compra à vista? Se sobrar, eu compro à vista. Não é? Então, ou seja, a venda à vista, ela é a sobra. Ela não é o filé, não é o principal. Se você quer comer o filé, se você quer participar do consumo principal do consumidor médio, você tem que antecipar a receita. Ou seja, eu tenho que disputar o salário, não que o consumidor vai receber esse mês, mas que ele vai receber daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 meses, daqui a 4 meses. Se eu esperar o cliente receber para vir na minha loja gastar, para eu tentar vender para ele, já pegaram. Não é? Tanto a disponibilidade é muito baixa. É muito baixa. Então hoje você tem o conceito de concorrência mudou hoje radicalmente. Então é preciso entender isso e muito lojista não entendeu ainda. Não é? Quem é o seu concorrente? É quem tira a capacidade de consumo do seu cliente. Então você trabalha, eu tenho uma loja de sapato. Eu tenho uma sapataria. Pois é, mas a Apple é seu concorrente. Porque se o cliente compra um iPhone último modelo que saiu e as pessoas querem um modelo mais caro, mais sofisticado, etc. e tal, por uma questão de status, de prestígio, ela compromete a capacidade de pagamento dela, de consumo, né? E ela diz, o tênis vai ter que esperar, o sapato vai ter que... Eu não consigo comprar o tênis, a roupa, né? Tipo no caso as plataformas digitais, né? Especialmente... Tipo, um exemplo que eu posso dar, assim, que eu vi agora na Black Friday, por exemplo... Na Amazon, ela estava oferecendo, a partir de um certo valor, 21 vezes sem juros, se você fizesse no cartão de crédito deles, né? Guarda essa informação e me lembra daqui a pouco sobre a questão da possibilidade de vender sem juros. Sim. Porque eu escuto muito assim, não existe venda a prazo sem juros. Eu vou provar que existe. Né? Eu vou provar que existe. Então, é uma outra provocação. Sim, é uma outra provocação. Mas o que você está colocando é exatamente o que eu estou dizendo. E o 10 hoje em dia, 10 sem juros é padrão, é padrão. Né? Assim, qualquer plataforma. Você entra no Mercado Livre, você entra na Shein, você entra na Temu, todas as grandes plataformas, a Amazon, Magalu, Americanas.com, todas que você entra, está ali já, joga, estampa ali 10 vezes sem juros, muitas hoje com o frete grátis, muitas hoje disponibilizando o manuseio diretamente da plataforma, cada uma dá os seus nomes lá, né? O full lá, né? Full, outro dá outros nomes, etc. Então, cada plataforma, cada marketplace tem o seu próprio nome, mas na prática, o que ele está dizendo? Eu estou com a mercadoria aqui, você compra imediatamente, eu já despacho para você com frete grátis e parcela 10 vezes sem juros. Tem toda a rede de distribuição que em 2, 3 dias às vezes chega na sua casa. Dependendo das grandes capitais, onde tem o CD na região, dia, né? Entrega no mesmo dia. Então, essa é a competição. E hoje, no varejo em geral, o online está representando algo em torno de 15% hoje o que mostra que 85% ainda da venda é ali no tete-a-tete, é na loja. Presencial. Né? É presencial. Então, a influência do vendedor é muito importante, não é? A organização da loja, a estratégia e tal. Mas, para não desviar do tema, é exatamente isso. Então, quando você foca na venda à vista, a primeira coisa que você derruba é o ticket. A segunda, você
está disputando uma sobra, porque o filé já pegaram. Não é? Então, é importante entender, eu preciso antecipar a receita para pegar o salário inteiro. Então, se eu estou em janeiro, eu tenho que pensar no salário de maio, de junho, de julho. Não é? Se eu esperar chegar maio para eu brigar pelo salário, não é? Já pegaram, já foi. E aí você fica numa briga, numa guerra, pelo farelo, pelo que está caindo no chão para você, sabe? É uma coisa absurda. Por quê? Porque você deu prioridade para o caixa, não é? Agora, então, respondendo a minha primeira pergunta, a minha primeira provocação, como aumentar o lucro sem aumentar as vendas? Aumentando o ticket, porque é aquilo que você falou, quando a gente chega na loja e fala, nós precisamos melhorar nosso faturamento, a empresa não está tendo resultado e tal, a gente escuta o que, tem que fazer promoção, tem que fazer propaganda, tem que fazer divulgação da loja. Qual que é a ideia? Preciso botar mais clientes dentro da loja. Não necessariamente, não é? Se eu trabalho o ticket médio, não é? Aquela velha história, se o meu ticket médio está em R$100, se eu faço 10 vendas, eu vou vender R$1.000. Se eu conseguir melhorar meu ticket para 150, por exemplo, não é? Com as mesmas 10 vendas, eu vou vender R$1.500. Se eu conseguir meu ticket passar para R$200, com as mesmas 10 vendas, eu vou vender R$2.000. Ou seja, eu posso dobrar as minhas vendas sem colocar um único cliente a mais dentro da loja, fazendo com que o cliente que já está dentro da minha loja gaste mais comigo. Como que você consegue fazer isso? Parcelando. É como eu falo, como é que você vende um apartamento para o consumidor médio, popular, a pessoa da classe média? Como é que você vende um carro? Não é? Parcelando, você divide lá um apartamento, você parcela lá em 20 anos, em 30 anos, você arruma um financiamento e a pessoa compra. Não é? Então é possível você vender um apartamento para uma pessoa que ganha aí um salário médio aí de R$5.000? Sim, está cheio né? E pessoas que compram um apartamento ganhando R$5.000, R$6.000 por mês de salário e compram um apartamento de R$200.000, R$300.000, R$500.000. Como? Né? Ela junta uma entradinha ali e tal, ela faz uma poupança, paga uma entrada e parcela o saldo. Às vezes até a própria entrada é financiada, geralmente, compra o apartamento na planta, né? Aí parcela a entrada, a hora que fica pronto o apartamento, ele deu a entrada, financia o saldo em 20 anos, 25 anos e assim por diante. Ou seja, se você quer vender, fazer volume de venda, você tem que fazer caber no bolso do consumidor. A estratégia... se a consultora fosse depender de vender à vista, tava lascado, não saía nada, né? Não vendia nada, né? Seria impossível. Não é? Outra coisa importante é ressaltar. O melhor negócio do mundo, como eu costumo dizer, quando eu pergunto, é banco. A gente sabe que o mercado financeiro é quem manda no mundo. No Brasil o pessoal brinca, quem manda no Brasil a gente acha que é o presidente, a gente acha que é governador. Congresso. Quem manda é o banqueiro, são os donos do dinheiro, né? São os caras que realmente influenciam. Ok, comecei a entrar na discussão, eu costumo fazer a seguinte provocação: banco só faz duas coisas, paga juro e vende fiado. Né? Aí, como assim paga juro e vende fiado? Digo, olha, primeiro, se pagar juro fosse ruim, banco não seria o que é. Né? Banco é o grande poder do mundo, Sim. É o poder financeiro, é quem realmente domina o mundo. Não é? Como assim paga juro? Ora, se você tiver um dinheirinho na sua conta, você pode ter certeza que o seu gerente vai ligar para você. Se você tem esses bancos digitais hoje, que a maioria dominou esse mercado, né? O dia inteiro chega notificação. Toda hora vem lá, que tem um CDB, que tem um LCA, tem um CRI, tem um CRA, e não sei o que, tem um fundo assim, um fundo assado. Ou seja, me dá seu dinheiro que eu quero te pagar um juro. Né? É isso que o banco está dizendo para você. Não é? Então, se pagar juro fosse ruim, o banco não ficaria o tempo todo tentando te oferecer pagar juro para você. Primeiro dado. Então, guarda essa informação. Segundo, não existe um produto financeiro que não seja vender fiado. O cartão de crédito que o banco te dá é para você consumir fiado e tal. Um financiamento de uma casa, financiamento de um carro, um empréstimo bancário. Todo e qualquer produto bancário, produto do mercado financeiro, é para te vender fiado. Né? Por quê? O que o banco vende? Dinheiro. Né? Então, dinheiro é uma mercadoria. Então, quando o banco quer te pagar juro, na verdade, ele está te propondo lá pagar, sei lá, CDI
vou te pagar 100% da Selic. Selic que hoje está a maior do mundo, está a 15%. Sim. Eu vou te pagar 15%. Pois é, mas quando você vai tomar o dinheiro do banco emprestado, você vai ver 15% ao mês, né? Dependendo do cartão de crédito é ao mês, né? Você paga 15, ele capta 15 e vende a 480. Exatamente. Então é óbvio que é uma mercadoria como outra qualquer. Tem um preço de custo e um preço de venda. E se ele está te pagando 15%, é porque ele está vendendo no mínimo o dobro, o triplo, ou vezes um número qualquer, dependendo da linha de crédito. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Não é? Mas é assim que funciona. Então, a gente precisa entender isso, que dinheiro é uma mercadoria como outro qualquer. Eu tenho uma loja de utilidades. Então, você vende bacia, você vende panela, você vende ferramenta e você vende dinheiro. Também é assim. A gente compra e vende, é mais um item no nosso mix. Então, ok, eu vim fazendo essa construção. É importante o lojista entender que, a partir desses conceitos, como é que você faz para alavancar seu faturamento, né? Primeiro tudo decorre de faturamento, né? O que dá lucro, eu começo lá embaixo, né? Muito lojista acha que o que dá lucro é margem, não é? Esse é outro erro que o senso comum te induz a uma coisa equivocada. A prova maior, eu chego em lojas e pergunto para o lojista, que vem essa discussão. Não, é um markup. Tem até um amigo nosso que era conhecido como Senhor Markup, e depois ele reviu a posição, até a gente conversando, nós compartilhamos um evento e tal, e ele era conhecido como Senhor Markup. Né? E ele dizia, não, markup é fundamental. E eu disse, não. Né? Vou dar um exemplo que eu gosto de trazer, e eu coloco nas palestras também, quando a gente está fazendo palestra. Acompanha comigo o raciocínio. Imagina que você tem um restaurante. E que você tenha R$1.000, seu capital é R$1.000. Então, eu tenho um restaurante aqui e meu capital, todo o meu dinheiro aqui é R$1.000. Aí eu vou na Ceasa, vou na feira, enfim, vou comprar os ingredientes, né? Vou transformar em comida, né? Isso de manhã eu saio, compro os ingredientes, transformo em comida, acrescento 10% de markup só. Quer dizer, eu gastei R$1.000, vai ficar... Essa comida que eu vou vender por R$1.100, esse conjunto de pratos aqui, e à tarde eu vou ter no meu caixa R$1.100, né? Os 1.000 que eu investi, mais os 10% que eu acrescentei de markup, né? No dia seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo, vou comprar os ingredientes, etc. e tal, transformar em comida, botar 10% e vender de novo. No segundo dia, eu tenho mais 10%, mais R$100 de lucro, né, valor agregado que eu coloquei na minha venda. E vou guardar mais R$100 aqui. No terceiro dia, no quarto, no quinto, eu vou repetir isso aqui durante os 30 dias. Ora, se todo dia eu pego os meus R$1.000, converto em comida, vendo, acrescento 10% e guardo R$100, em 30 dias, quanto que eu vou ter aqui no meu caixa, na minha gaveta? R$3.000. 30 vezes 100 que eu fui guardando todos os dias. Né? Então, ou seja, eu vou ter os meus R$1.000 foram transformados em 4.000. Ele próprio, mais os 3.000 que eu fui juntando a partir de R$100. Ou seja, é possível eu multiplicar por 4 com 10% de markup em 30 dias? Se o giro for diário. Né? Todo dia o dinheiro faz um movimento de entrada e saída e deixa 10%, 10%, 10%. Então, em 30 dias eu consigo multiplicar por 4, porque eu fiz um giro diário. E aí, às vezes, eu chego para um lojista e ele fala assim, não, isso aqui é bom demais. Eu comprei por 100, estou marcando, vou vender por 500, não, multiplicando por 5. Aí você pergunta, quantos você vendeu desses aí? Não vendi nenhum ainda. Quanto que você ganhou? 0, não ganhou nada, ganhou conta para pagar e problema. Para guardar, isso pode estragar, isso pode envelhecer, não é? Tem um custo de armazenagem, o dinheiro que está parado sem rentabilizar. Então perceba que o que dá lucro, né, o que realiza é giro. Claro que eu dei o exemplo de 10%. Se fosse 20%, eu ia guardar 200 todos os dias, no final do mês eu ia ter 6 mais 1, 7. Né? Mas o que permite é o giro e não o markup. Então a prioridade é giro e não markup. Não é? Da mesma maneira que a gente traz para a questão do fluxo de caixa.
A gente vê, tem gente aí que monta canal só para falar de fluxo de caixa, né? A prioridade é fluxo de caixa, fluxo de caixa. Não, o fluxo de caixa é uma gestão que você faz. É óbvio que você tem que ter liquidez para poder pagar, honrar os compromissos, não é? E liquidez você providencia, mas se você tem margem, se você tem gordura para queimar, se você tem lenha para queimar, aí você consegue fazer o fogo, não é? Então, essa é o primeiro encaminhamento. Então, primeiro, eu preciso melhorar o meu ticket. Por quê? Porque o cliente está dentro da minha loja. Ele já entrou, tanta porta para entrar, entrou na minha. Então, o cliente que está dentro da sua loja tem o potencial de você fazer mais negócio com ele. Então, antes de você querer botar mais cliente dentro da loja, é perfeitamente possível você melhorar com os que já estão lá dentro. Sim. A primeira estratégia é plano de pagamento. Tem até, inclusive, a questão de conversão, que nem tratamos aqui, que é outra forma de você também melhorar esse resultado. Exatamente. Né? Aliás, muito bem lembrado. Eu tenho na minha plataforma, falando de loja.com.br, você tem lá sistema de controle de tráfego. Por quê? Para você medir exatamente. A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: você quer melhorar suas vendas? Perca menos. Qual é a sua taxa de conversão? Quantos clientes entraram na sua loja? Quantos saíram sem comprar? Quando eu digo para o lojista, a média que a gente tem, e a gente tem estatísticas, são o quê? 5 mil, mais de 5 mil usuários no nosso sistema, a gente tem na nossa plataforma, então a gente tem dados. Então, todas essas afirmações que eu faço aqui, nenhuma é achismo. Aliás, quando for achismo, eu vou dizer, tá? Isso aqui eu acho. Né? Mas essas afirmações que eu estou fazendo aqui são monitoramentos que a gente faz no mercado, são coleta. A taxa média de conversão do varejo brasileiro é 40%, a gente sabe disso. É de 35%, 38%, 42%, fica por aí. É na média de 40%. Isso assim, não importa muito o segmento, não importa a região do país. Exatamente. Né? É mais ou menos quando você implanta rigorosamente quantos clientes entraram na loja e quantos compraram e quantos saíram sem comprar, a média vai dar isso. 40% compra, 60% sai sem comprar. Quando eu digo 60% dos clientes que entram na loja saem sem comprar. Né? Então, está vazando no meio dos dedos. Esse é o primeiro dado fundamental. Segundo, então, capacitar o time, ajustar o mix, o layout de loja e plano de pagamento vai influenciar diretamente no resultado. Sem você aumentar a quantidade de clientes que já entram na loja, você... Não é? Se você está com 40% de taxa de conversão, se você passar para 50%, não é? É um quarto 25%. É 25%. Então, se você não melhorar nenhum outro indicador, só melhorar a taxa de conversão, ou seja, esse cliente que ia sair sem comprar, você consegue fazer com que ele compre, sustentando ainda o mesmo ticket médio, né? Você vai crescer 25%. Agora, se você fizer essa melhoria e melhorar o ticket médio, você vai multiplicar com certeza acima de 25%. Sim. Não é? Eu tenho um outro curso na plataforma que é análise de indicadores, né? Análise de indicadores, onde eu tenho 3 planilhas de projeção de resultado. Uma básica, uma intermediária e uma avançada, onde a gente considera markup, taxa de conversão, né? Ticket, quantidade de vendas, todos esses indicadores para você fazer emulação de cenários. Custos fixos, custos variáveis, né? Exatamente, para você saber por que é importante saber quanto que representa a sua despesa variável, sua despesa fixa, para você saber ponto de equilíbrio. Veja bem, despesa variável você carrega, elas não importam, bem entre aspas, mas elas não importam muito. Por quê? Porque se eu pago 5% de comissão, por exemplo, eu vendo mais, 5% de mais é 5%. Sim. 5% de 1 milhão é 5%. Ou sempre seja, encaixada dentro do seu faturamento. Né? Então, impostos, comissões, consumo de embalagem, taxa de cartão de crédito, essas despesas variáveis você carrega. Quanto mais você fatura, mais você paga a despesa variável. A despesa fixa é exatamente o oposto. Não é? Ela é fixa, ela está aqui. Você começa a aumentar o faturamento, ela representa menos. Em reais ela se sustenta, percentualmente ela começa a cair. Então é importante você entender isso, porque isso é o que a gente chama de ganho de produtividade, ganho de escala. Então escalabilidade de negócio você mede através da diluição de despesa fixa na alavancagem de faturamento. Não é? Então como é que você fatura mais? Melhorando o ticket e perdendo menos
cliente que está saindo sem comprar da sua loja. Com essa estratégia, sem colocar nenhum cliente a mais dentro da loja, do que já entra, você tem condições de multiplicar o seu faturamento. Eu garanto isso. Isso a gente faz... Faz a conta, se está com dúvida, né? E comprova. Exatamente. Então, é absolutamente matemático isso. E a gente tem ferramentas para você implantar. E essas ferramentas estão disponíveis para você. Isso são ferramentas gratuitas que a gente deixa na nossa plataforma. Você tem análise de indicadores e cenários, que é justamente para você fazer essas emulações. E se eu, às vezes, uma promoção, um diferencial, não é? Se eu melhorar minha taxa de conversão, se eu melhorar o meu ticket, para melhorar o ticket eu vou trabalhar plano de pagamento, não é? Só acho interessante um exercício que você pode fazer aí, que a planilha permite fazer. Por exemplo, existe muita essa questão, assim, vender muito barato sim, né, flutuar a markup, né? Se eu vender muito barato, que resultado que vai dar, né? Que resultado vai me dar? Porque a gente já caiu nessa discussão também com lojistas, sim, com lojistas que tinha essa estratégia, né? Sim. Um markup baixo, preço muito atrativo e um faturamento alto contra, né, um markup mais cheio, com menos vendas. Exatamente. E no fim das contas, o que compensa mais, o que dá mais lucro, exatamente, o que dá mais resultado, né? Tem uma ferramenta que responde isso objetivamente. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, montar um DRE é que vai responder isso. E essa emulação de cenário do nosso curso, que é 100% gratuito, que é análise de indicadores, que está na minha plataforma, está lá disponível, falandeloja.com.br, você já está estruturado, com formulazinha. É só você informar, você coletar esses dados e alimentar ali, ele já vai dizer que resultado que te dá margem de contribuição e margem líquida. Aliás, tem gente aí ensinando errado, chamando de margem bruta de margem de contribuição. Não é. Existem 3 margens básicas. Margem bruta, margem de contribuição e margem líquida. Margem bruta é a diferença do custo e da venda. Quanto que custou por quanto eu vendi. Essa diferença é a minha margem bruta. Margem de contribuição é a margem bruta menos as despesas variáveis. Eu tiro as variáveis, me sobra margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição? Porque é quanto contribui para pagar as despesas fixas. Não é? Depois que você termina de pagar as despesas fixas, tudo a partir desse ponto para frente é lucro líquido. O que é o lucro líquido? É a margem de contribuição depois que você paga despesas fixas, porque é o que vai sobrar. Exemplo, a margem de contribuição está 30%, ou seja, tira o custo da mercadoria, tira os impostos, tira as despesas variáveis, sobra 30%. O que significa? Que cada real que eu vendo me deixa 30 centavos. Quanto é minha despesa fixa? É 20 mil, é 30 mil, sei lá, é um X. Eu vou pegar essa despesa fixa, divido pela minha margem de contribuição, vou ter o quê? Meu ponto de equilíbrio. Eu sei quanto que eu tenho que vender para pagar minhas contas. A partir desse ponto para frente, tudo que eu vender, tudo que entrar, as despesas estão pagas. As variáveis me deixam 30%. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer uma continha redondinha. Vamos supor, você fatura 100 mil reais, seu custo de mercadoria, seu CMV é 50 mil e a margem de contribuição é 30%, né? Sim. Então, ou seja, desse faturamento de 100 mil, você custou 50 mil custou a mercadoria, 50. A sua despesa variável foi 20 mil e a sua margem ali está em 30 mil. De contribuição, 30 mil, exatamente. O que seria nas variáveis? Só para especificar, seria, vamos supor, uma empresa com esse faturamento, ela geralmente está no 5%. Isso. Então vai estar uns 7% aí de imposto né, sobre o faturamento, que é o Simples Nacional. Você vai ter taxa de cartão de crédito, uma taxa média, ela flutua se é para o débito, se é para o crédito para data, dependendo do plano de pagamento, mas você tem um valor médio que ela vai representar um percentual. Você tem a comissão de vendedores, que geralmente você paga a comissão, e você tem consumo de embalagem. Aqui é outra coisa, né? Existe uma diferença, e vale a pena a gente falar um pouco, que é a diferença entre despesa e investimento. Né? Muita gente, esses dias eu vi, até nessa plataforma, o cara falando assim que, eu compro uma cadeira, é uma despesa. Né? Não, isso não é. O que é despesa? Despesa é consumo, aquilo é um dinheiro que você colocou e ele foi embora. Conta de energia, é um consumo. Internet, folha, eu aluguei a mão de obra do meu colaborador e paguei e já foi. O que é investimento? Aquilo que eu troco.
né? Eu comprei uma cadeira, saiu o dinheiro, entrou a cadeira. O meu patrimônio não mudou, ele mudou o perfil. Estava no caixa, agora está no meu ativo imobilizado, né? Então, quando eu compro estoque, é um investimento, uma despesa. Quando eu compro um computador para minha empresa, não é despesa, é um investimento. Saiu o dinheiro, entrou a máquina, está aqui, continua o mesmo valor dentro da empresa. O desgaste dela é que é a despesa, que é a depreciação. Ela é uma despesa não financeira, inclusive. Por quê? Porque ela vai se acabando, daqui a pouco eu vou ter que trocar. Então a gente vai amortizando esse consumo. Existe toda uma regra para... Existe toda... na contabilidade tem toda uma regra para fazer isso. Então não confundir despesa com investimento. Quando você compra sacola, embalagem, por exemplo, é investimento. Saiu, eu comprei 10 mil reais gastei aqui para mandar fazer embalagem. Saiu 10 mil reais do meu caixa, entrou 10 mil reais de embalagem, está aqui. Mudou a minha situação patrimonial? Não. Saiu 10 mil de dinheiro, entrou 10 mil de embalagem. Quando que ela é despesa? Quando eu uso a embalagem. Quando eu gasto a embalagem na venda, que eu empacoto aqui o produto que eu vendi, aí sim é uma despesa, porque eu consumi o meu estoque. Percebe? Como é a mercadoria. Quando eu compro mercadoria, é investimento. Sai dinheiro, entra a mercadoria aqui no meu patrimônio. Quando eu vendo, eu consumo o estoque. Por isso que é CMV, né? Custo, né? Custo médio do custo produto vendido, o custo da mercadoria vendida. Então, isso é o meu CMV, porque eu consumi o estoque, que eu usei ele na venda e já foi. Então, é só para diferenciar. Então, são detalhes que se o lojista, se o gestor não entende, toma decisões erradas, como eu falei. Então, isso é o DRE. A partir daqui, se você trabalha, por exemplo, ticket, você vai alavancar faturamento. Por quê? Com a mesma quantidade de clientes, você vai faturar muito mais. Despesa fixa dilui, abre espaço de margem. Aí entra um outro lado, que é o assunto anterior. Que são os ciclos. Aliás, eu vou fazer uma coisa, Bruno. Dentro da minha plataforma, nós temos um curso chamado Capital de Giro e Ciclos Financeiros, onde a gente analisa ciclo econômico, ciclo operacional, ciclo financeiro, detalhadamente, com apostila, com fórmulas, com os vídeos, com tudo ali. Esse curso faz parte do nosso pacote Exclusive Premium. Isso, ele não está disponível. Hoje em dia ele não está disponível para venda, é só quem Não. Só tem acesso a esse curso quem assina o nosso Exclusive Premium. Isso. É um plus que a gente oferece para os assinantes da plataforma Exclusive Premium. Né? O que é o Exclusive Premium? Tudo que você precisa para gestão básica, né? DRE, fluxo de caixa projetado, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, gerência de loja, técnicas de vendas, o fluxo de caixa projetado, tudo com planilhas, com os vídeos, precificação, OTB para você fazer planejamento de verbas de compra, gestão de categorias de produto. Tem muita loja que tem problema, tem categorias demais, né? Como que você distribui, qual a ocupação de espaço, como que você aloca. Classifica. É comum você chegar numa loja, você pega um departamento, vou dar um exemplo prático que a gente encontra todo dia. Você pega numa loja de departamentos, cama, mesa e banho. Aí você tira um relatório por departamento, por exemplo, ou por categoria, né? Vamos pegar por departamento. Cama, mesa e banho, quanto representa no faturamento? 3%. Então, 3% do meu faturamento vem do departamento de cama, mesa e banho. Aí eu olho para o showroom e pergunto, quantos metros quadrados de showroom você tem? Eu tenho 1.000 metros quadrados de showroom aqui. Quantos por cento desse showroom você está dando para esse departamento? Eu estou dando 15%, porque ele é volumoso. Então, ocupa aqui edredom, jogos de lençol, travesseiro, cama, mesa e banho, está ocupando 15% do meu showroom. Então, ocupa 15% do meu espaço e contribui com 3% da venda. Percebe? Aí você olha para outros departamentos que são mais significativos, que são mais representativos no faturamento e estão estrangulados dentro do showroom. Ou seja, o lojista não faz o espaçamento adequado, não dimensiona adequadamente, né? Não faz a gestão de categorias, cobertura. O que é cobertura? É a quantidade de produto na proporção do que vende. Então tem toda uma gestão para se fazer. OTB, planejamento de verbas de compra, gestão de categoria, né? GMROI, que é o que a gente chama, que é quais são as categorias mais rentáveis. Tem categoria que não dá lucro, que não compensa trabalhar. Tem umas que não dão lucro, mas você tem, que é o que a gente chama de curva ABC, né? Os produtos. Enfim, tem todo um pacote
pacote para você realmente trabalhar. Tanto que tem muito lojista, eu não sei o que fazer. Eu falo, gente, olha o tanto de coisa que você tem, que você pode atacar, né? E considerando isso como uma caminhada, é um conjunto de passos, uma caminhada, que você dá um passo, depois deu outro, e você vai ver o tanto que você vai andar enquanto os outros estão batendo cabeça. Né? Isso é o Exclusive Premium, e incluindo liderança, gerência de loja, técnicas de vendas. Ou seja, é um pacote realmente para você se capacitar Sim. e entender de gestão de varejo. Mas o que eu estava querendo colocar é o seguinte: além disso tudo, tem um curso especial chamado Capital de Giro e Ciclos Financeiros, que é justamente para você como calibrar o seu, dimensionar a sua necessidade de capital de giro, alinhando com o seu fluxo de caixa. Aí sim entram 3 variáveis que eu acho fundamentais aqui. Tem que entender o seu prazo médio de recebimento, o seu prazo médio de pagamento e o seu prazo médio de estocagem, né? São os ciclos que a gente chama. Ciclo econômico, o que é o ciclo econômico? Ou o prazo médio de estocagem? É o período que eu compro a mercadoria e vendo, né? Ou seja, é o tempo que essa mercadoria fica comigo. Isso é o que a gente chama de PME, prazo médio de estocagem ou ciclo econômico. Né? Por que econômico? É quando eu compro, quando eu vendo, quando o fato acontece. Quando eu compro, eu tenho um prazo de pagamento do meu fornecedor, né? Que é o que a gente chama de PMP, prazo médio de pagamento, ou PMPF, prazo médio de pagamento do fornecedor, né? Então, esse é o meu prazo médio de pagamento. E quando eu vendo também, faço vendas parceladas, eu tenho um prazo médio de recebimento. Então, eu tenho um prazo médio de pagamento, eu tenho um prazo médio de recebimento. Existem fórmulas que você pode calcular. No nosso curso, que eu acabei não falando. Eu tenho um curso na plataforma que faz parte do pacote Exclusive Premium, mas eu vou liberar, Bruno. Eu vou deixar gratuito por enquanto, vou pedir para liberar, vou deixar disponível na plataforma para você. Você pode acessar lá. Já tem lá disponível o curso de controle de tráfego. Sim. O sistema de controle de tráfego está lá disponível para você, 100% gratuito. Para você também utilizar. O sistema e o curso relacionado ao sistema. O sistema e o curso com 4 aulas. Como que você configura, como que cadastra vendedores, motivos de perda de venda, etc. e tal. Como que você coleta os dados e alimenta. Como que você gera os relatórios e como que você interpreta os relatórios. Ou seja, ali, filezinho para você, pronto para você colocar na sua loja e utilizar. Então tem um sistema, é gratuito, é online, é só usar, né? E o curso para você, isso está lá disponível. Está o curso de indicadores, análise de cenários, indicadores, que é aquilo que eu já comentei aqui para você, um dado básico, um intermediário e um avançado, para quem já está mais completo, tem mais os dados coletados, etc. e tal, para você fazer a emulação. Se eu baixar o preço, se eu aumentar o ticket, que resultado que me dá, qual é o meu ponto de equilíbrio, que margem de contribuição que dá. É só alimentar os dados ali e ela vai te dar esses cenários. E eu vou deixar disponível esse de ciclos financeiros. O que é o ciclo financeiro? O ciclo econômico, análise para você entender. Vamos lá. Por que se fala que caixa é rei? Porque para você pagar a conta você precisa de dinheiro. Só que não é priorizar o caixa que vai fazer com que você tenha resultado satisfatório, não é? O princípio vem de onde? PMP, o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Se eu compro com prazo médio de pagamento de 90 dias, por exemplo, e meu prazo médio de recebimento é 120, significa que eu vou ter que pagar a mercadoria e não recebi ainda. Isso vai forçar o meu caixa, vou precisar de ter necessidade. Eu vi esses dias no canal do Marcelo Germano, ele colocou lá, se aumentar a venda você vai falir, se você não souber fazer gestão de caixa, né? Senão você vai crescer muito. Claro, porque se você vende muito vai precisar de mais estoque, etc. e tal. Mas se você souber fazer a gestão, né? Aliás, eu recomendo, vou deixar disponível, viu, na minha plataforma, meu curso de ciclos, necessidade de capital de giro e ciclo financeiro. Faz lá que você vai ver que é perfeitamente possível você equilibrar isso, né? Aumentando a rentabilidade. Qual é a diferença de lucratividade e rentabilidade? Lucratividade é resultado de faturamento, quanto que eu vendi, tiro o custo da mercadoria, barará, tiro as despesas, quanto é que sobra? Isso é minha lucratividade, é o lucro do meu faturamento. Rentabilidade é do meu investimento, quanto de capital que eu tenho aqui, instalações, estoque, equipamentos, máquinas, etc. Né? Eu investi X,
faturei e deu o resultado. Então, qual é o resultado em função do meu investimento? Isso a gente chama de TMA, para análise, que é a taxa de mínima atratividade, né? Ou custo de oportunidade. Tem lojista que tem empresário que faz o investimento, tem lá 10 milhões investidos, está vendendo 100 mil por mês com 10% de lucro. Aí você vai ter esse lucro nesse capital, é melhor você comprar um apartamento, alugar e ir para a praia. Sim. Porque não tem funcionário, não tem fornecedor, não tem dor de cabeça, não tem concorrente, né? Então é importante saber diferenciar lucratividade de rentabilidade. Mas voltando aqui, quando você faz os ciclos que você analisa, né, o que você tem em mente? Se eu dou prazo para o meu cliente, o ticket sobe, eu aumento o faturamento. Se eu aumento o faturamento, vai reduzir minha despesa fixa. Reduzindo minha despesa fixa, eu abro o espaço. Abrindo o espaço, você tem margem para fazer antecipação de recebível. Né? Então, por quê? Porque quando você vende à vista, você tem que dar desconto. Sim. Porque se você não tiver, quem compra à vista quer preço, não é? Quem compra a prazo, eu quando vou financiar, eu sei, ou tem juros, né? Ou que tem aquele outro dado que eu fiquei devendo a explicação e eu vou explicar agora, né? Como é possível vender sem juros? Eu já tive discussões, isso com professores de faculdade, dentro de instituições de consultoria, com consultores experientes, e onde a gente prova que existe a venda sem juros. Por quê? Primeiro, quando você coloca juro, é uma barreira que você coloca. Sim. Né? Então, é um impedimento. Se você olha só o custo do dinheiro, evidentemente que ele pode representar uma demanda por juros. Porque eu preciso remunerar esse dinheiro que eu estou aplicando, que eu estou emprestando. Quando você vende a prazo, você está emprestando dinheiro para o consumidor. Eu estou emprestando para ele consumir e depois ele me pagar aquilo parcelado. Tem um custo. Ok. O custo pode ser direto, onde eu calculo uma taxa de juro, prazo médio que ele vai me pagar, etc. e tal, e aplico uma taxa de juro, ou eu contextualizo no meu negócio. Porque se eu alavanco meu faturamento, a minha despesa fixa despenca. Eu vou abrir o quê? Uma excepcional margem de lucro. Eu, ao invés de dar desconto para o meu cliente, para ele me pagar à vista, que a gente chama de antecipação de recebível, ou seja, ao invés de eu antecipar os recebíveis com o meu cliente, eu dou prazo para o meu cliente, alavanco o meu faturamento, amplio a minha margem e faço o desconto de recebível efetivamente com um agente financeiro. Não é? Como eu disse no começo da nossa conversa, dinheiro é mais um item do seu mix que você compra e vende. Não é? Então precisa saber trabalhar com ele. Não é? Eu lembro bem, eu vou deixar disponível na minha plataforma o curso de necessidade de capital de giro e ciclos financeiros. Eu recomendo, faça, vai lá, é gratuito, tá? Eu vou deixar por enquanto disponível. Ele é exclusivo, ele é para os assinantes do pacote exclusivo premium. Tá? Então, realmente, ele é só para os assinantes, mas eu vou deixar disponível a custo zero para você ter acesso e entender um pouco mais com planilha, com apostila, com todos os vídeos, né? Realmente detalhando tudo isso para você entender, não é, como é que funciona essa mecânica. Sim. E que é perfeitamente possível você alavancar resultado, você melhorar seu lucro sem botar nenhum cliente a mais dentro da sua loja, só melhorando a taxa de conversão e aumentando o ticket. Se quiser provar que a gente está errado, a partir do curso você faz lá e faz o curso, coloca na sua loja. Se você quer debater comigo, me chama. Eu tenho o maior prazer. Se você tem canal, se você tem um canal no YouTube, se você quer debater comigo, a gente faz emulação de cenários, a gente vai numa empresa, né, e tira a prova, né, sem achismo, né, dados reais de mercado. Sim. Que a gente tira, coleta, analisa, mede e a partir daí você afere. Realmente está ali aferido, medido, conferido para você ter a prova real se faz sentido ou não aquilo que a gente está colocando. Isso. Concorda? Acho que é isso, né? Então é isso, olha, está desafiado. Relembrando, disponível 100% gratuito na minha plataforma. O curso de tráfego de taxa de conversão, o sistema de controle de tráfego, a análise de indicadores, o curso de necessidade de capital de giro, 100% gratuito na minha plataforma. E se você quiser se aprofundar, por um pequeníssimo valor, que
É um investimento que você vai fazer e vai ter acesso a uma plataforma completa, que é o nosso Exclusive Premium. Vitalícia, né? É vitalício, não tem esse negócio de ter que estar renovando todo ano, não tem. É acesso ilimitado e vitalício, você nunca mais precisa renovar. Assina lá, paga uma pequena, parcela isso em 12 vezes sem juros, né? A gente pratica o que ensina, né? E realmente para facilitar para você, por um pequeno valor, você vai ter acesso à plataforma completa e aí você tem a possibilidade de construir resultados sólidos, embasados, realmente medidos a partir de uma experiência de mais de 40 anos no mercado, ajudando empresas a erguerem, a expandir seus negócios. Essa é a minha atividade, né? É transformar empresas em negócios lucrativos, que crescem, que expandem, né? E que realmente geram valor. Porque, como eu digo, isso é uma missão que a gente tem. Porque a partir do momento que eu ajudo uma empresa a crescer, a gente ajuda a gerar emprego, a distribuir renda. Eu costumo dizer, quem distribui renda não é o governo, quem distribui renda é a gente, que trabalha, que gera emprego, que paga salário, né? Que movimenta a economia. Não adianta nada uma indústria desenvolver um produto com pesquisa tecnológica, etc. e tal, se esse produto não chegar no mercado. Então, é a cadeia toda funcionando, né? A produção, o transporte, a logística e o varejo colocando na mão do consumidor final. Se isso não funcionar, não é? A coisa para e nada prospera. Enfim, então é isso. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para você. Deixa aqui o seu comentário, compartilha com quem você acha que é importante. E para aqueles que aceitarem o desafio, eu estou à disposição. É só entrar em contato com a gente. Na nossa plataforma Falando de Loja tem os nossos contatos. Eu estou inteiramente à disposição e é um grande prazer. E eu coloco isso de maneira humilde, viu? Trocando ideias que a gente cresce, que a gente evolui. Eu aprendo muito com um lojista, eu aprendo com vendedor, eu aprendo com operador de caixa, eu aprendo com motorista, eu aprendo com... Enfim, né? A gente troca ideias. Tá ali na operação, no dia a dia, na operação, né? Colocando a mão na massa e conversando que a gente cresce, que a gente aprende. Beleza? Então é isso. A gente se vê por aí. Sucesso e um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.